tenho a alegria de convidar o pastor Arilton. Pastor Arilton, ele tem uma jornada com Jesus incrível. Atualmente, ele está servindo como pastor na associação ali em Santa Catarina, e de lá ele tem muitas atividades, inclusive recomendo você acompanhá-lo nas redes sociais. Ele vai falar para a gente aqui quais são as principais que ele tem utilizado. E, claro, existem materiais que estão no YouTube de todos os lugares por onde ele passa. Ele deixa realmente uma mensagem que é sempre forte, sempre tirada da Bíblia e pensando no momento que nós estamos vivendo. Então, pastor Arilton, como é que o senhor está? Boa noite, tudo bem? Pastor Wesley, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado pelo convite. Queridos amigos da Igreja do Lago Sul e demais amigos de outras regiões que possam estar com a gente, para mim é uma alegria poder estar com vocês nessa noite. Pastor, os momentos que se seguem são contigo. Eu só vou orientar os queridos irmãos que estão aqui a fazerem o seguinte: se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui pelo chat. No final, a gente vai ter um momento para apresentar para o pastor Arilton. Ele vai nos apresentar, então, essa terceira e última aula. E, mais uma vez, pastor, que Deus te use poderosamente. Então, fique à vontade, os momentos que se seguem são contigo. Obrigado, pastor Wesley. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa noite e termos a oportunidade de estudarmos a respeito do santuário. Acho que todos que estão aqui gostam dessa temática. Que bom que teremos aí na Igreja do Lago Sul uma semana sobre o santuário, que nosso querido amigo vai estar dirigindo. É sempre bom manter perante a igreja essa temática do santuário, porque nós surgimos como igreja profética devido a esta mensagem do santuário. Foi o tema da purificação do santuário, né, que levou Guilherme Miller a provocar aquele grande reavivamento espiritual que coincidiu com o dia 22 de outubro de 1844, uma data profética. Eles esperavam que Jesus voltasse, Jesus não veio. Depois eles compreenderam o motivo da não vinda de Cristo, e quando eles chegaram em Apocalipse 10, verso 11, eles encontraram um verso que ajudou-os na continuidade do movimento. Quando está escrito lá em Apocalipse 10, 11, é necessário que ainda profetizes. Então eles haviam passado pelo grande desapontamento e agora se viram como um movimento profético. E aí nasceu a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje tem 22 milhões de membros espalhados pelo mundo, e certamente temos muitos amigos nessa noite que estão conhecendo aí a mensagem adventista. Obrigado, pastor, pelo convite mais uma vez. Nós temos preparados alguns conteúdos para a internet, e você vai encontrar isso no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e sempre que a gente posta alguma coisa lá, tá bem? Hoje teremos a alegria de falar um pouquinho sobre o santuário celestial. É mais que um tema introdutório para a semana toda que vocês terão aí, onde mais detalhes serão fornecidos a respeito desse tema. Mas por que estudar o santuário celestial? O primeiro ponto é que o santuário celestial era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. Todos os escritores da Bíblia tinham a convicção da existência de um santuário no céu, da relação desse santuário com o santuário terrestre e da obra de Cristo tipificada pelo santuário. Se você for para o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, só aí são 40 capítulos falando sobre o santuário. Se você vai para os Salmos da Bíblia, eles foram escritos para servir de coletânea do santuário. Se você vai para o livro de Daniel, ele fala ali da purificação do santuário. Os profetas menores falam do momento em que um santuário foi destruído e o povo levado cativo. Quando chegamos no Novo Testamento, os evangelhos apresentam o cumprimento da tipologia do santuário na pessoa do Messias, Jesus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, vai falar de Cristo como ovelha, como sacerdote e como sumo sacerdote, especialmente na sua carta aos Hebreus. Se vamos para o Apocalipse, o livro todo está estruturado e está dividido em cenas que se iniciam no santuário celestial.
Então, do Gênesis ao Apocalipse, você tem aí o pensamento central dos escritores da Bíblia é o santuário celestial. Eu queria compartilhar com vocês, então, algumas imagens do PowerPoint que vocês já conhecem, para nós, então, entendermos melhor um pouquinho esse assunto. Deixa eu só aqui compartilhar. Ok, estão todos vendo em tela cheia agora? Perfeito, pastor, pode continuar. Então vamos lá, santuário, né? Esse tema, como eu falei, é um tema importantíssimo, e estudar o tema do santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. O Salmo 77 é um salmo escrito por Asaf, e nessa versão Almeida corrigida e revisada, eu gosto dela, porque Asaf escreveu: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Quando Asaf diz que o caminho de Deus está no santuário, a ideia é que Jesus viria para percorrer todos os compartimentos do santuário ao longo do seu ministério. E Deus ordenou Moisés, esse texto ele é central, né, para todos nós, Êxodo 25, verso 8, onde é dito que o povo recebeu a ordem de fazer um santuário para que ele servisse de habitação de Deus no meio do povo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus sempre foi habitar com o seu povo. No versículo 40, é dito que tudo deveria ser feito de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. E aqui, é claro, nós temos uma pista de que esse modelo mostrado no monte é o próprio santuário celestial. Então, o santuário no céu foi o santuário que serviu de modelo para o santuário terrestre. Então, sempre houve um santuário no céu. É por isso que esse tema é tão importante, porque o tema do santuário, ele precede ao pecado em nosso universo. Em Apocalipse 11, 19, João diz: então abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. Então, não só Moisés viu esse santuário, como também João o viu. E não só viu o santuário, como viu também a Arca da Aliança lá dentro do santuário. E assim como aqui na terra havia uma Arca da Aliança dentro do santuário, e dentro da arca havia a lei de Deus, certamente que lá no céu também existe a lei de Deus. Ellen G. White é muito clara em afirmar para nós que a lei de Deus, ela sempre existiu. Esta lei foi dada para a governança do universo. Os seres criados são regidos por leis. E então essa lei sempre existiu também. A grande diferença do santuário do passado para os dias atuais, ou antes do pecado e pós-pecado, é que antes do pecado o santuário tinha outras funções e hoje ele tem outras funções diferentes. Vamos fazer uma comparação. Antes do pecado, o santuário primeiro servia como a casa, a morada de Deus. O Êxodo 15, 17, né? Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar em que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no teu santuário. Quem é que aparelhou esse santuário no céu? Foi o próprio Deus. Veja que nós estamos aqui em Êxodo capítulo 15. Só em Êxodo 25 é que virá a ordem para a construção de um santuário terrestre. Então, primeiro ponto, o santuário celestial é o local onde Deus habita. O santuário celestial é também o local onde Deus é adorado. O Salmo 134 diz: bendizei ao Senhor vós todos, ou todos vós, né, que assistis na casa do Senhor. Erguei vossas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
O santuário sempre foi um local de adoração. Louvai-o no seu santuário. Louvai no firmamento, obra do seu poder, diz o Salmo 150. Então, o santuário é a morada de Deus e é o local também onde Deus é adorado. Se você vai para as visões bíblicas do santuário, tanto as que teve o profeta Isaías, quanto as que teve o profeta João, você vai perceber que o santuário é um local muito movimentado e que ao redor do trono de Deus existem milhares de seres que o adoram dioturnamente. Então, você não pode tentar comparar o santuário terrestre com as dimensões do santuário celestial. A relação que havia entre o santuário terrestre e o santuário celestial é uma relação estrutural e funcional, mas a estrutura não obedece exatamente aos parâmetros, até porque você tinha um santuário relativamente pequeno aqui na Terra, em torno de 6 metros de largura, 6 metros de altura, enquanto que no santuário no céu, Deus é adorado por milhares de seres que nunca pecaram. Mas ele serviu de modelo mais pelas questões de ambientes e pela questão funcional do que pelo tamanho em si. Agora, após o pecado, aconteceu algo interessante. Se antes do pecado o santuário tinha funções litúrgicas apenas, após o pecado, com a introdução do pecado pelo coração de Lúcifer, e aí você conhece toda a história, eu não vou me deter nesse ponto, né, do profeta Isaías e Ezequiel, onde eles declaram a queda de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, mas o detalhe é que Lúcifer, de acordo com esses profetas, era um querubim cobridor. Ele era um anjo que estava na presença do próprio Deus. Isso quer dizer que se o pecado surgiu no coração de Lúcifer, o pecado surge no santuário. Então, o pecado se originou no santuário celestial, no coração de um anjo que nunca havia pecado, ou que não conhecia o mal até então. O pecado sempre será irrazoável e ilógico. Tentar explicar o pecado é o mesmo que tentar justificá-lo. Mas, de uma forma misteriosa, esse anjo permitiu que o pecado surgisse em sua vida. Isso nos leva à conclusão de que o pecado surgiu no santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. Então, se o santuário é o centro hoje da atuação divina em favor da humanidade, nós temos que esperar, então, que o ministério de Cristo cumpra todo o papel da tipologia do Antigo Testamento para ofertar a cada ser humano a salvação. Então, pós-pecado, o santuário assumirá agora também funções soteriológicas, ou seja, uma função de salvação da humanidade. E por causa do pecado que surgiu no santuário, ele se torna agora não apenas um local de julgamento e uma fonte de auxílio, mas ele é o próprio centro da batalha cósmica entre o bem e o mal. E eu queria chamar a sua atenção para esse ponto. O diabo odeia o tema do santuário, e é interessante quando nós olhamos para a história, por exemplo, da Igreja Adventista, a cada 40 anos nós temos uma grande crise envolvendo o tema do santuário celestial. O diabo odeia esse tema porque um dia ele aí esteve no santuário e ele perdeu o privilégio de morar nesse santuário. Ele foi expulso da presença de Deus, expulso do céu. E então ele odeia essa doutrina. E é por isso que ele procura atacar e distorcer de todas as maneiras possíveis a compreensão desse tema. E, infelizmente, poucas pessoas têm acesso à informação sobre o assunto. Mas todos nós somos desafiados a compreender mais esse assunto. O salmista descreve que, a partir desse momento, desde os céus, desde o santuário, o Senhor então baixa vistas à terra para ouvir os humildes. Mas eu queria então voltar ao verso do Salmo 77, 13, onde fala que o caminho de Deus está no santuário, e eu queria meditar com você alguns detalhes. Olhe para esta imagem. O santuário tinha ali um pátio, onde o sacerdote recebia os pecadores, e as tribos estavam sempre acampadas ao redor do santuário.
Você sabe que eram 12 as tribos, haviam 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. E o santuário no centro, porque era a habitação divina. Se Cristo viria para percorrer o caminho do santuário, se o santuário é o caminho de Deus, então ele viria passar por todos esses pátios, por esse pátio, por todos esses compartimentos. Como nós podemos usar uma analogia para entendermos melhor esse assunto? A primeira delas é que Cristo, ao vir a essa terra, era como se ele estivesse entrando no pátio ou estivesse no santuário. E é interessante que quando João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João vai usar uma expressão grega que pode ser traduzida como tabernaculou. Então, em João, no Evangelho, primeiro capítulo, é dito que o Verbo se fez carne e habitou. Ele tabernaculou entre nós. Quando Cristo se encarna, como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, é como se Jesus tivesse entrado no pátio. Ele veio morar conosco. Ele veio ser um de nós. E aí está o mistério da encarnação. E quando Cristo se encarna aqui nessa terra e nasce da Virgem Maria, ele está se unindo à humanidade por laços que jamais serão rompidos. Então, Cristo se une à humanidade por laços que jamais se quebrarão. Dos 3 seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o único que será para sempre Deus homem. É isso mesmo. Jesus nunca perderá a sua humanidade. Então, ele tabernaculou, ele veio morar conosco. E em algum momento, ele deveria começar a sua caminhada pelo santuário. Você se lembra que um dos móveis que havia no pátio do santuário era a pia com água. Aí o sacerdote se lavava todos os dias antes de começar o seu ofício. Esta pia, ela simboliza o batismo, a purificação. E quando Jesus atingiu a idade de 30 anos, ele se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Você já se perguntou por que é que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado? Por que ele não se batizou com 15 anos, com 17 ou com 25? Por que ele esperou até os 30? Bom, podia dar para você pelo menos 2 motivos. O primeiro deles é que não havia nenhum sacerdote oficiando com menos de 30 anos. Quando o santuário foi primeiramente organizado, para que alguém pudesse ser sacerdote, deveria ter ali os 30 anos completos. Depois essa idade mudou, mas a princípio era 30 anos. Então Cristo, para começar o seu trabalho, o seu ministério, ele espera alcançar a maioridade espiritual, como também assim é chamada. Nos tempos de Cristo, não havia um rabino que tivesse menos de 30 anos. Eles consideravam esta idade a maioridade espiritual. E alguém, para começar a buscar discípulos e para ser um rabino, tinha que ter essa idade. Então, Cristo espera que esse momento aconteça. É claro que ele já estava profetizado lá em Daniel, mas ele espera que esse momento aconteça para então ir ao Jordão para ser batizado. Quando ele pede João Batista para que o batize, João certamente relutou, né? João percebeu a santidade que havia em Cristo e disse para ele: é eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Então Jesus dá a seguinte resposta: João, por enquanto tem que ser assim. Importa que toda a justiça seja cumprida. Por que Jesus disse essas palavras para João Batista? É porque Jesus tinha uma data marcada para ser batizado. Assim como tinha uma data para que ele se encarnasse, havia uma data para que ele fosse batizado. Não só isso, havia uma data que limitava o seu ministério a 3 anos e meio, metade de uma semana. Daniel 9:27 fala isso, né? Que o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício contínuo.
e a oferta de manjares. Como é que Jesus deu fim ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? Morrendo na cruz. Então, Daniel 9 profetizou que Jesus teria um ministério que duraria 3 anos e meio e marcou a data do seu batismo, bem como a data da sua morte. E é por isso que ele morreu por ocasião da Páscoa do ano 31, cumprindo as especificações da profecia. Então, na pia, Jesus passa pelo rito batismal para começar o seu ministério terrestre, que durou 3 anos e meio. E o segundo móvel que havia no pátio era o altar de holocausto. Esse altar de holocausto apontava para o Calvário, local onde Jesus, como Cordeiro de Deus, entregaria a sua vida por todos nós. Agora, Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou ao 3º dia e ele então deveria ser assunto aos céus para começar um ministério agora, lá no santuário celestial. E assim como o sacerdote diariamente entrava no santo para interceder pelo pecador, Jesus também estaria na função sacerdotal, no primeiro compartimento do santuário celestial. Porque se o santuário celestial é o modelo para o terrestre, então nós temos que entender também 2 ambientes nesse santuário. E é nesse primeiro ambiente que Jesus vai ministrar do ano 31 até 1844, data em que, de acordo com Daniel 8,14, deveria se iniciar o juízo. Então, Jesus ascende aos céus como nosso sacerdote. E ele agora começa um trabalho de intercessão. Se você olhar para os móveis que havia no lugar santo, como aparecem aqui nesse slide, à direita de quem entrava estava a mesa com 12 pães, os pães da proposição, que eram trocados a cada sábado pelo sacerdote. Esses pães também apontavam para Jesus. É por isso que lá no discurso de João, capítulo 6, ele se declara o pão da vida, o pão que desceu do céu. À esquerda de quem entrava no santo estava o candelabro com 7 lâmpadas. Ele é um símbolo de Jesus sendo a luz do mundo. Jesus mesmo fez essa declaração. E mais à frente você tinha o altar de incenso. Ali o sacerdote queimava incenso, e esta fumaça que subia do incenso, ela representa, de acordo com o Apocalipse, a oração ou as orações dos santos. A cortina que separava santo do santíssimo não ia até o teto. E quando o incenso era queimado no santo, a fumaça passava por cima da cortina e tinha acesso ao santíssimo. Em outras palavras, as orações dos santos que chegam até o trono de Deus. E por que o altar de incenso estava nessa posição, diante do véu que separava o santo do santíssimo? Porque esta posição é o mais próximo que o sacerdote pode ir do trono de Deus. O pecador não pode entrar no santuário. Então ele entra via sacerdote. Mas mesmo o sacerdote não pode ir à presença de Deus. Então ele vai diante do véu, o mais perto da Arca da Aliança, porque ali estava a Shekinah, a presença visível da glória de Deus, a sua glória sendo manifesta entre os 2 querubins. Então, Cristo cumpriria também esse papel sacerdotal. E ele faz isso da sua ascensão até o ano 1844. Quando Jesus iniciaria seu ministério sacerdotal? Eu queria ler alguns textos que vão nos ajudar a entender bem. João 16:7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus condicionou a vinda do Espírito à sua ida. Em João 7,39, está escrito: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja que Jesus falou: eu vou e vou enviar o Espírito. João 7,39 confirma que o Espírito não havia sido dado,
porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E em Atos 2:32, você tem aqui o discurso onde o apóstolo diz que esse Jesus, Deus o ressuscitou, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Em Atos 2, nós temos um momento em que o Espírito Santo está sendo concedido à igreja. Nós também chamamos esse evento da dispensação do Espírito. E por que é que o Espírito Santo foi dado agora no dia de Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. É porque esse dia de Pentecostes, lá no ano 31, marca justamente o início do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Quando estudamos as festas lá em Israel, você percebe que a festa das primícias estava separada da festa de Pentecostes exatamente por 50 dias. Por isso, Pentecostes, penta de 50 e Costes de Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Agora, olha que interessante. Se você já sabe disso, eu vou só relembrar você, né? De todas as 7 festas celebradas pelo povo de Israel, 5 delas possuíam dias fixos no mês. Vou dar um exemplo, a Páscoa. A Páscoa você tinha que separar o cordeiro no 10º dia, matar o cordeiro no 14º dia e comer a carne do cordeiro no 15º dia. Isso tudo do primeiro mês. Então, não importava o dia que caía o dia 10. Você tinha que, nesse dia, separar o cordeiro. Não importava que dia da semana fosse o 14º, se uma terça, se uma quinta, se um domingo. Ele tinha que ser morto no crepúsculo da tarde do 14º dia. Isso era a Páscoa. Se você vai para o dia da expiação, por exemplo, acontece a mesma coisa. Era o 10º dia do 7º mês. Não importava se o 10º dia caísse numa terça, numa quarta, numa sexta. Naquele dia era o dia da expiação. Então, todas as festas, 5 delas, tinham essa data marcada no mês, mas 2 festas não. Exatamente as que estão aqui no slide. A festa das primícias e a festa dos Pentecostes não tinham um dia fixo no mês. A festa das primícias tinha que ser o primeiro dia da semana depois da Páscoa. Então, festa das primícias só podia acontecer no domingo. Pentecostes. A festa do Pentecostes era também chamada festa das semanas, porque você tinha que contar 7 semanas depois da Páscoa para chegar o Pentecostes. E se você conta 7 semanas, são 49 dias. Aí no dia seguinte era a festa do Pentecostes. É claro que se você sai, então, de um domingo e viaja 7 semanas, você vai chegar novamente num domingo. Então, tanto a festa das primícias quanto a do Pentecostes só poderiam ser celebradas no dia de domingo. E por que Deus colocou isso dessa forma? É porque Deus estava marcando a ressurreição de Cristo para um domingo e a concessão do Espírito Santo para o outro domingo. Você entendeu? Jesus teria que ressuscitar num domingo, porque a festa das primícias apontava para a sua ressurreição. É por isso que Paulo vai dizer que ele é primícia dos que dormem. Ele é o primícia dos mortos. Graças à ressurreição dele, todos os mortos um dia ressuscitarão. E é num domingo que ele vai conceder o seu Espírito. E em Atos 2, quando lemos ali dos versos 1 a 4, a concessão do Espírito Santo lá em Jerusalém era um dia de domingo. E se você olhar com mais detalhes para o livro de Atos, você vai perceber que as multidões reunidas em Jerusalém disseram assim: esses homens que aí estão falando estão bêbados. Aí Pedro se levanta e diz assim: não, eles não estão bêbados como vocês estão pensando, sendo esta 9h da manhã. Mas o que vocês estão vendo aqui é o que falou o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria seu espírito. Então,
nós cremos que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi dado exatamente por volta das 9 horas, a hora que acontecia o primeiro sacrifício no santuário. Então, você tem ali a concessão do Espírito Santo, porque 9 horas e 3 horas da tarde são horários importantes dentro do calendário profético. Então, foi no domingo pela manhã, dia de Pentecostes, do ano 31, que o Espírito Santo foi dado. Por quê? Porque Jesus estava sendo entronizado no santuário celestial. Aí temos Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu para comparecer agora por nós diante do Pai, diante de Deus. Então, amigos, Cristo entra no santuário para ser nosso advogado. É isso que diz 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Esta é a função sacerdotal de Jesus. Agora, em algum momento, Jesus assumiria a função sumo sacerdotal. Como a profecia de Daniel 8,14 pontua, isso aconteceu em 1844. Então, Jesus se encarna, era como se ele estivesse chegando no pátio, passa pela pia ao ser batizado, pelo altar de holocausto ao ser crucificado, rompe o primeiro véu como sacerdote no ano 31, no dia de Pentecostes, rompe o segundo véu no dia 22 de outubro de 1844, e agora ele está prestes a sair do santuário. Assim ele termina a sua caminhada pelo santuário. E quando é que Jesus deixará o santuário? De acordo com Daniel 12:1, lá diz que nesse tempo se levantará Miguel. O levantar-se de Miguel, que é Cristo, é justamente sair do santuário celestial. E Daniel diz que nesse tempo ele vai se levantar e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Esse tempo de angústia qual nunca houve será a angústia de Jacó, que começa quando Jesus deixa o santuário celestial. Também começam aí as 7 pragas. Em Apocalipse 15:16, esse é o ensino. Quando Jesus deixa o santuário, no capítulo 15, o verso 8 diz que o santuário encheu de fumaça e ninguém podia permanecer no santuário enquanto não se cumprissem as 7 pragas. E já no capítulo 16, você tem a descrição das 7 pragas. Então, amigos, nós estamos perto do dia em que Jesus se levantará do santuário celestial. Quando isso acontecer e ele deixar o santuário, fechada está a porta da graça. Cumprir-se-á Apocalipse 22:11. Quem é santo, continue a santificar-se. Quem é ímpio e iníquo, continue na prática da iniquidade. Ou seja, quem está salvo está eternamente salvo e quem está perdido está eternamente perdido. Todos os destinos foram decididos. Você percebe quão central é o santuário na teologia da salvação? Você percebe quão importante é nós compreendermos bem esse assunto do santuário? A nossa salvação está, nesse exato momento, sendo operada no santuário celestial. Agora, segunda-feira, dia 27 de março, né? Às 8h42, Jesus está no santuário celestial. E desde 1844, ele acumula agora uma dupla função. Ele ainda continua sendo advogado, mas ele também agora é juiz. É por isso que lá em 1844 começou a ser pregada a primeira mensagem angélica, que vamos estudar bem ao longo desse trimestre, né? Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus, dar-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. O juízo começou. Quando? Na terça-feira, 22 de outubro de 1844. O juízo já começou. Mas por que Jesus pode, se é o dia do juízo, continuar atuando como advogado?
Talvez você já fez essa pergunta alguma vez, né? Eu não sei se você fez. Talvez você já se perguntou, pastor, se ele é sumo sacerdote desde 1844, por que que nós ainda podemos ter um advogado? Por que que ele também é sacerdote? Por um detalhe bem simples. No dia da expiação, enquanto toda a atenção estava voltada para o sumo sacerdote, os 2 bodes que eram levados à presença dele, todo o ritual de purificação, as entradas e saídas do Santíssimo. Enquanto isso estava acontecendo, lá no pátio do santuário, talvez sem que ninguém percebesse, mas às 9 da manhã e às 3 da tarde, continuava a morrer o sacrifício contínuo, o cordeirinho, provido pelo próprio santuário. Ele continuava sendo sacrificado. Isso nos ensina que, ainda que estejamos no grande dia da expiação, que começou em 1844 e terminará na volta dele, ou quando ele deixar o santuário, nós ainda temos o advogado, porque o cordeirinho também morria no dia da expiação. Por isso, sacrifício contínuo. Não havia um único dia em que esse cordeiro não fosse sacrificado. Agora, olha a beleza da teologia do santuário. Cristo, quando deixar o santuário, se fechará a porta da graça. Ele vai despir suas vestes sumos sacerdotais e vai colocar suas vestes reais. Estamos agora em Apocalipse 14, né? Depois de estudar as 3 mensagens angélicas, que termina ali no verso 12, vá para Apocalipse 14, 14. Ali tem uma cena da descrição da volta de Jesus. Mas como é que Jesus volta em Apocalipse 14, 14? Ele volta com uma foice na mão e uma coroa na cabeça, sentado sobre a nuvem. E sai do santuário uma voz que diz assim para Jesus: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então lembre-se, quando Jesus começa o seu ministério, ele envia o Espírito, a chuva temporã. Agora, para concluir o seu ministério, ele vai enviar outra chuva, a serôdia. E se a chuva temporã preparava a terra para o lançamento da semente, a serôdia preparava a terra para a colheita. E se no Pentecostes o evangelho começou e a semente foi lançada, agora em nossos dias estamos aguardando uma tempestade do Espírito. É a obra da chuva serôdia, que virá com todo o poder para anunciarmos esta mensagem de Apocalipse 14, versos 6 a 12, centralizada no santuário. E quando essa mensagem atingir a última casa, Cristo poderá voltar. E sabe o que é mais maravilhoso? Quando o sumo sacerdote, lá em Israel, no 10º dia do 7º mês, terminava toda a obra de purificação do santuário e saía, ele abençoava o povo. E logo começava uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, a última festa celebrada no ano. E você se lembra quantos dias durava a Festa dos Tabernáculos? 7 dias. Terminado o dia do juízo, havia uma festa que durava 7 dias. Agora, quando você vai para Apocalipse capítulo 8, verso 1, João viu que quando o 7º selo foi aberto, que é a própria volta de Cristo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Meia hora, exatamente uma semana. E corroborando com essa ideia, a escritora Ellen G. White, que nós acreditamos ser uma profetisa moderna, ela disse que quando Jesus voltar e nós subirmos em carros de nuvens, nós começaremos nossa viagem para a Nova Jerusalém.
e nós viajaremos uma semana, 7 dias. Esse será o tempo da nossa viagem até o céu. Por quê? Porque nós temos uma festa para celebrar o Senhor. A última festa, a festa dos tabernáculos. Amigos, eu quero me preparar para essa festa. Você não quer? Você vai ficar de fora? Eu espero que não. Só que hoje, enquanto ainda temos um advogado juiz lá no santuário, as nossas decisões todas deverão ser feitas. Porque quem não decidir agora poderá perder a chance. E se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Se perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Por isso Ellen G. White escreveu: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ele está voltando em glória e majestade. E quando é que ele volta, pastora? Você não imagina quantas pessoas perguntam para mim: pastor Arilton, quanto tempo mais vai para que Jesus volte? Eu aprendi uma coisa um tempo atrás. Aliás, 2 coisas que eu queria partilhar com você para encerrar minha fala. A primeira delas: quanto tempo mais vai para a volta de Jesus? A primeira coisa é: ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Então não se preocupe. Você não vai esperar a volta de Cristo 100 anos, 200 anos. Porque ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Esse é o tempo que você tem para esperá-lo. Segundo ponto. Em 1900, há 123 anos atrás, Ellen G. White escreveu assim: o juízo começou no céu. Começou pelos mortos. Mas em 1900 ela escreveu: breve, não sabemos quão breve, o caso logo passará aos vivos. Nós não temos como provar, mas eu acredito que o juízo de Deus já está nos vivos. Os nossos nomes já estão sendo passados. Os livros lá do céu estão sendo abertos. E quando eles forem abertos, se o meu nome não estiver lá, eu terei perdido o maior dom que o céu ofertou a cada ser humano: a vida eterna. Por isso, não importa o que você precisa hoje abandonar. Não importa hoje o que você precisa renunciar para ser leal ao Senhor e estar pronto para encontrar o seu grande Rei Jesus. Fica o apelo carinhoso para você. Se prepare, porque o dia está chegando e ele será um dia maravilhoso para aqueles que se prepararem. E será um dia terrível para aqueles que não se prepararem. Mas a escolha é sua. Não deixe Jesus do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ouça a voz dele. Abra a porta. O aceite como teu salvador pessoal. Entregue sua vida a ele. E a sua vida nunca mais será a mesma. É o meu sincero desejo para você, querido amigo. E que Deus nos abençoe a todos em nossa caminhada espiritual. Pastor, desculpa falar muito, né? Já foram 42 minutos. Mas obrigado pelo convite Primeiro, mais amém, uma vez. pastor. Nós que agradecemos você trazer a mensagem, as pessoas estão escrevendo ali a gratidão. Mas, pastor, antes da gente ir para umas perguntas aqui, faz uma oração por nós, os que estão tendo o primeiro contato, os que já conhecem essa mensagem, para que se concretize esse apelo que o senhor acabou de fazer para cada um de nós. Amém. Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado porque a qualquer hora do dia ou da noite, podemos elevar a nossa fraca voz ao teu trono, na certeza de que o céu se abre para termos uma audiência com o Todo-Poderoso Rei. Obrigado porque pela fé nós podemos entrar além do véu
na tua presença, no santuário celestial. E obrigado, Pai, porque no santuário nós encontramos um advogado que não apenas nos defende, mas morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ajuda-nos, Pai, hoje, a entendermos a urgência do momento em que estamos vivendo, a necessidade de um urgente preparo, para estarmos naquele dia prontos para te receber em glória e majestade. Abençoe cada amigo, cada amiga que nos acompanha agora. Que o teu Espírito complete em nós a obra que um dia ele começou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós vamos para algumas perguntas, vou até mostrar de novo aqui nos outros estudos. Esse estudo que o senhor elaborou sobre o santuário, pastor, é muito didático, ele está numa sequência muito boa. Quem não teve a oportunidade, por favor, pega com a gente aqui na Igreja do Lago Sul, tem as opções também de assistir o pastor Arilton pela internet falando sobre o tema, mas esse estudo aqui, gente, é fantástico e traz justamente a temática que ele nos trouxe hoje. Pastor, então vou fazer o seguinte, se eventualmente alguma pergunta o senhor achar que vai ficar, precisaria de um outro momento, o senhor fica à vontade, né, para dizer, olha, prefiro que essa pergunta a gente aborde em outro momento, e vou tentar expressar rapidamente as perguntas que eu vi aqui, tá? A primeira é o seguinte, o senhor disse que do dia 31, ou do ano 31 a 1844, Jesus esteve no lugar santo, né? Essa pergunta aqui é da querida Evelyn. Mas lá em Hebreus capítulo 9, diz que Jesus, quando subiu, ele foi para o Santíssimo, né? Foi para a direita ali de Deus. E aí, muitos de nós aprendemos, né, que Jesus, então, ficou esse período ali, mas o texto bíblico é muito claro em dizer que Jesus foi para o lugar santíssimo. Pastor, e aí, como é que a gente entende essa questão? Bom, duas coisas, pastor e a querida irmã que fez a pergunta, né? A primeira delas é entender que, ainda que o santuário celestial seja o modelo para o terrestre, nós não temos um santuário terrestre nas mesmas dimensões do santuário celestial, como eu mesmo coloquei, pelas visões de João e também pela visão de Isaías, onde milhares de seres o adoram diuturnamente. Agora, é claro que o santuário celestial há também 2 compartimentos. Isso não quer dizer que Jesus, ao estar no santo, não podia pisar no Santíssimo, como acontecia aqui na terra. O sacerdote não podia entrar no Santíssimo, apenas o sumo sacerdote. Mas não existe no céu um lugar onde Jesus não possa estar. Até porque é impossível você limitar a presença de alguém que é onipresente. Como que você vai dizer que Jesus pode estar no santo e não no Santíssimo se ele é onipresente? Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas para que ficasse de uma forma didática, a Bíblia coloca o ministério de Cristo em 2 fases. Primeiro como sacerdote, depois como juiz. Ou primeiro como advogado e depois como juiz. Mas por que então que Paulo aos Hebreus diz que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele foi ao Santo dos Santos? Na realidade, essa expressão Santos dos Santos, na língua grega, é uma expressão que não se refere ao segundo compartimento, mas a todo o santuário celestial. Se não me falha a memória, era a expressão tarrágia, né, que era usada por Paulo ali aos Hebreus, e essa expressão significava o tabernáculo em si. Mas deixa eu lembrar você de um detalhe interessante. Você se lembra que quando Jesus apareceu ressurreto para Maria Madalena, ele disse assim, mulher, não me toques, porque ainda não subi ao Pai? E tempo depois ele diz para Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo e veja que sou eu mesmo. Quando Jesus ressuscita, naquele domingo ainda, ele vai ao céu. Ele primeiro conversa com Maria, mas depois ele vai ao céu. E o que ele vai fazer no céu ainda naquele domingo? Ele vai apresentar o seu sacrifício ao Pai para perguntar se o Pai aceitaria o seu sacrifício, a sua morte, em favor da humanidade. Se ele havia preenchido plenamente tudo aquilo que a justiça de Deus requeria.
Então, Cristo vai ao céu, à presença de Deus, que é o Santíssimo, apresenta o seu sacrifício em favor da humanidade, o Pai aceita o sacrifício, ele volta para a terra, deixa Tomé tocar em suas mãos, nas suas feridas, fica mais 40 dias com os discípulos, em Atos 1, verso 3, você vai ter essa informação, e depois de 40 dias com os discípulos, ele é assunto aos céus definitivamente. Aí você tem a cena daqueles 2 anjos que aparecem e dizem para os discípulos que ali estavam reunidos que nesse momento eram cerca de 500 pessoas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus voltará do modo como viste subir. Então é nesse primeiro momento, ainda no domingo, que Jesus vai além do segundo véu. Ele volta à terra, passa 40 dias, ascende ao céu definitivamente, diz para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém. Eles ficaram no cenáculo, escondidos em oração, por 10 dias, inteira os 50 dias, chega a festa do Pentecostes, e agora Jesus envia o Espírito Santo, porque ele está começando o seu ministério sacerdotal. Então é por isso que Hebreus retrata Cristo como sumo sacerdote desde o início, entrando no Santíssimo, porque de fato ele foi à presença do Pai, nesse primeiro momento no domingo, e ele então volta à terra, fica 40 dias, depois ele volta definitivo para dar início ao seu ministério sacerdotal. E lá em 1844, ministério sumo sacerdotal. Essa é a resposta que eu encontro para a nossa querida irmã, pastora. Obrigado, Evelyn. Obrigado pela tua pergunta, viu? A próxima pergunta foi feita pelo irmão Cláudio Piccolo, ele está aí na tela. Ele é um membro recém-batizado e havia dito pastor Arilton. Ele passa quase que assim, boa parte do tempo assistindo os vídeos. Uma hora que precisar de um substituto, tá aí, viu? O Cláudio vai conseguir reproduzir as suas palestras tranquilamente. A pergunta dele, você começou a tratar. As dimensões do santuário terrestre não expressam totalmente aquilo que tem lá no céu, né? Uhum. Agora, o pecado começou lá no ambiente do céu. A questão é, esse sacrifício que a gente tem aqui, tem algum correspondente no santuário celestial ou não? Esse pecado que começa lá no céu a partir da ação de Satanás, como é que Deus lida com ele lá? Qual é o correspondente, né, do sacrifício? Eu vou até pegar aqui, pastor, só um pouquinho. Espera aí, para não... O Cláudio escreveu de maneira muito bacana aqui, ó. Então, a questão é a seguinte. O santuário celestial também havia um ritual de sacrifício, nesse caso, semelhante ao dos animais, como aqui na Terra, ou não? Cláudio, obrigado pela pergunta, pelo carinho, viu? Que Deus continue abençoando o senhor nos estudos aí. E olha, vamos continuar juntos pregando essa linda mensagem que nós recebemos um dia. É interessante que, ainda que o santuário celestial servisse de modelo para o santuário terrestre, quando o livro de Hebreus fala que o santuário terrestre foi construído e ele como uma sombra e figura do verdadeiro, então ele tornou-se o antítipo, aquilo que vem antes do tipo. Então, o que havia no santuário era uma descrição não do que acontecia lá no céu, mas do que viria a acontecer. Então, não havia, antes de Cristo, esse ministério lá no céu, no santuário. Sacerdotal, sumo sacerdotal, não havia. Eu falei para vocês um pouquinho sobre as funções do santuário, né? Sempre o santuário foi um local de adoração. As suas funções eram somente litúrgicas. Não havia sacrifício, não havia mediação, não havia intercessão. Por quê? Porque não havia pecado. Mas quando o pecado surge no santuário, o pecado agora tem que ser resolvido. Então, o plano da salvação foi estabelecido. E quando você vai para Apocalipse, capítulo 13, verso 8, o que João diz lá? Ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que Cristo morre? Quando tem-se a ideia
da criação do homem. Então, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus, ao criar o nosso planeta e o homem, sabiam que ele iria pecar. Mas um plano foi estabelecido para esse homem que iria pecar. É por isso que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, não havia no santuário sacrifício. O sacrifício começou aqui na terra para prefigurar aquilo que o Messias viria para cumprir. Quando nós falamos em purificação do santuário no céu, e aqui eu posso até dar um passo a mais, não existe pecado no santuário celestial. Preste atenção. O que existe no santuário celestial é registro de pecado. E é isso que tem que ser apagado. Os nossos pecados não contaminam o santuário. É o registro do nosso pecado que contamina o santuário. O que vai ser apagado no santuário celestial são os registros. É por isso que está havendo um juízo. Então, não havia no santuário celestial um sacrifício que aconteceria na terra, mas aconteceu um sacrifício na terra, apontando para a obra do Messias, que começaria na terra e continuaria no céu e voltaria à terra para ser concluída. Daí estamos falando da encarnação, da ascensão, do regresso e da ida permanente para o céu. Permanente não, né? Por 1000 anos. E depois voltamos para a eternidade aqui nessa terra. É por isso que Jesus falou assim, ninguém pode subir ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. É ele que vem, ele que vai, ele que volta para nos buscar e ele que nos leva definitivamente. Amém. Obrigado, pastor. Cláudio está agradecendo ali. As últimas perguntas, uma aqui é a seguinte: qual a relação entre santuário celestial, purificação e abandono do pecado, ou seja, vencer como Cristo venceu? Resumindo, o Alexandre coloca ali um texto do grande conflito: achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Alexandre, a purificação que Jesus opera hoje é uma purificação tanto no santuário dos registros, quanto no pecador arrependido. No passado falou-se muito sobre um tipo de justificação que era apenas forense, era apenas uma declaração. Justificação é muito mais do que uma declaração divina. Justificação tem a ver com mudança de coração. Na realidade, a gente não pode ensinar salvação sem lembrar ali dos processos de justificação, santificação e glorificação. Os três processos estão linkados. Nós somos justificados no passado, santificados no presente e glorificados no futuro. Então, eu fui salvo da condenação do pecado na minha justificação, sou salvo do poder do pecado na minha santificação e serei salvo da presença do pecado na minha glorificação. Agora, Ellen G. White tem um texto muito curioso, onde ela declara assim: nunca poderemos dizer estou completamente sem pecado, enquanto não acontecer a glorificação. Somente quando nós passarmos pela glorificação, e só então, poderemos afirmar com clareza ou com certeza, estou sem pecado. Então, nós somos completamente dependentes da graça de Deus em todo momento. Tem uma prova bíblica disso? Vá para Apocalipse 22:11. Lá fala do momento em que a porta da graça vai estar fechada. E qual é a mensagem ali? Continue o santo a santificar-se. A obra não completou. A porta da graça se fechou. Mas o santo, que foi declarado salvo, ele precisa continuar a santificar-se. E por que ele tem que continuar esse processo de santificação? Porque nós viveremos nesse período entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo, um tempo sem intercessor no santuário celestial. No grande conflito, eu acho na página 440, Ellen G. White declara, né? Teremos que viver à vista de um Deus santo e sem intercessor. Só existe uma solução, uma saída, para nós estarmos completamente seguros nesse momento de tão grande prova.
é termos azeite em nossas lamparinas. Esse azeite é símbolo do Espírito Santo. É sermos batizados pela chuva serôdia. E com isso eu já adianto, né? Quem não receber a plenitude da chuva serôdia não se salvará. A única esperança nossa como igreja e como indivíduos repousa na chuva serôdia. É por isso que nesse tempo final, todos serão cheios de um espírito. Ou você terá o Espírito de Deus, ou será dominado pelos espíritos de Satanás. E isso vai acontecer quando aqueles 4 anjos do Apocalipse 7 soltarem os ventos. Então, os espíritos tomarão conta. Dos salvos, o Espírito Santo. Dos ímpios, os espíritos malignos. Mas todos serão cheios de um espírito. Maravilha. Pastor, as 2 últimas perguntas, eu espero expressar bem aqui a pergunta do irmão José. O texto, com certeza, vai ser aquele lá de Daniel 9, 27, mas ele fala assim, ó, como é feito o cálculo para determinar que uma semana de Daniel 9 equivale a 3 anos e meio? Eu imagino que a pergunta, irmão José, vou só tentar ajudar aqui, seria o seguinte, porque no meio da palestra o senhor falou, né, que Jesus então foi batizado, e aí Daniel, eu acho, não, o senhor não falou na palestra, não, agora eu posso estar me equivocando. Mas lá em Daniel 9, 27, diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, imagino que a pergunta do irmão José seja nessa direção. Como é feito o cálculo para determinar que uma semana de Daniel equivale a 3 anos e meio? Não vale, né, pastor? Na verdade, essa semana vale a quanto tempo? Como é que a gente entende aí esse texto? Existem 2 textos na Bíblia que nos ajudam, né, nesse cálculo profético. É Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Nesses 2 textos, nós temos ali o princípio dia-ano. Para cada dia em profecia, você tem um ano literal. Então, quando se estuda a profecia, um dia profético equivale a um ano literal. Em Daniel 9, capítulo 25, 24, 25, 26 e 27, fala da obra do Messias. E lá diz que se passariam 69 semanas até o ungido, o príncipe. Essa expressão ungido do hebraico é o Messias, né? O ungido. Ela aponta para o batismo de Cristo, que é no batismo que ele é ungido pelo Espírito Santo. Então, as 69 semanas de Daniel eram 70 para o povo judeu. As 69 semanas, elas coincidem com o ano 27, ano que Jesus está sendo batizado. Ele foi batizado no final das 69 semanas. O povo judeu tinha mais uma semana de graça, mais 7 anos. Aí, quando lemos Daniel 9, 27, lá diz que o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Mas na metade da semana, faria cessar o sacrifício. Então, você sai do ano 27 e viaja mais 7 e você vai até o ano 34. No ano 27, você tem o batismo de Cristo. No ano 34, você tem o apedrejamento de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Quando Estevão foi apedrejado no ano 34, naquele exato momento, estavam encerrando as 70 semanas de graça dada ao povo judeu. E na 70ª semana, ou última, Jesus é sacrificado no meio dessa semana. Ou seja, 3 anos e meio depois do batismo. Então, é por isso que a gente afirma que Jesus foi batizado no ano 27, morreu no ano 31, e Estevão foi apedrejado no ano 34. Esses 7 anos representam a última semana de graça dada ao povo judeu. E a partir do ano 34, o povo de Israel deixou de ser a nação escolhida porque eles rejeitaram o Messias. É por isso que a igreja cristã é chamada por Paulo de o novo Israel. E Paulo é o apóstolo que vai levar o evangelho para os gentios, conforme a orientação e a ordem do próprio Cristo. Então é assim que nós entendemos. Cada dia equivale a um ano, 7 dias, uma semana, 7 anos, e Jesus, na metade da 70ª semana, ele faz cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares, dando sua vida sobre o Calvário.
Maravilha. O José já está agradecendo ali. Pastor, a última pergunta, e mais uma vez, muito obrigado, o senhor está nos dando esse tempo fantástico. O Gilberto Stori Júnior diz o seguinte: Pastor Arilton, quais livros de apoio o senhor usa para estudo desse tema, além do Espírito de Profecia? Aí ele pergunta se o senhor já leu o Ritual do Santuário, né, do Andreessen, e quais outros materiais o senhor usa e recomenda para quem quer se aprofundar nessa temática. O Ritual do Santuário do pastor Andreessen, ele é um clássico, né? É, quem sabe, uma das maiores autoridades até hoje ainda no tema do santuário. Ele é muito importante, ele é muito detalhista em todas as festas, né? A tipologia do santuário é um material excelente. Você tem vários materiais que poderão ajudar no estudo do tema do santuário. Existe um lançamento agora, de um ano atrás, ou um pouco mais talvez, nas Cortes Celestiais, que é um lançamento da casa. Aqui, Tá aí, pastor. pastor? Então, nas Cortes Muito Celestiais, bom. esse é um ótimo material, né? Que a Casa Publicadora Brasileira lançou. Você tem também um livro muito bom sobre os hebreus. Como é que ele chama? Mensagem aos Hebreus? A Luz de Hebreus. Então, esse é o título do livro, né? A Luz de Hebreus. Esse é um ótimo material também, que poderão ajudar bastante, que poderá ajudar bastante. Esse, né, pastor, cadê? Esse que é da Unaspres, né? A Luz de A Hebreus. Luz de Hebreus, exatamente. A Unaspres também traduziu aqueles volumes que falam a respeito a gente chama de Darkon, né? Então, são vários volumes, um deles fala especificamente das 70 semanas, o outro fala do serviço levítico, do santuário. Então, aquela coleção toda é muito importante, tem vários artigos excelentes para esse tema, tem um farto material ali. Você tem a tese doutoral do Dr. Elias Brasil. A tese dele foi provando a existência do santuário celestial no Antigo Testamento. Ele analisou lá, me parece que 37 ou 41 textos do Antigo Testamento, provando, né, no Antigo Testamento a existência de um santuário no céu. A tese doutoral do Dr. João Antônio, né, que palestrou também para vocês há poucos dias aí, falando sobre o juízo investigativo, é também um material excelente. Além de outros materiais mais simples, como o do Clifford Goldstein, né, onde ele fala 1844 explicado. Você vai ter outros materiais de Richard Davidson, você vai ter de John Paulin, você vai ter de Ranko Stefanovic. Esses são vários autores que escreveram bastante a respeito do santuário. Então, hoje nós temos uma farta literatura sobre esse tema. Maravilha. Pastor Arilton, muito obrigado. Imagino que se eu abrisse aqui para interações, a gente ficaria até muito mais tarde, mas temos o irmão João Polizelli, que amanhã vai viajar às 4 da manhã. Não esqueçamos de orar por ele. O senhor também tem as atividades e os demais. Queridos, nós encerramos aqui as aulas introdutórias. A partir da semana que vem, né, do dia 1º, sábado que vem, dia 1º, até o dia 8, vamos caminhar com o irmão João Polizelli pelo santuário cada noite. Aí eu queria recomendar a você duas coisas. Uma, esteja presente. Segundo, convide alguém para estar com você e até para que você possa ajudar essa pessoa a conhecer também a respeito do santuário. As mensagens serão para quem já conhece e para quem está começando. Repito, o pastor Arilton tem um ministério muito especial. Acho que vale muito a pena os queridos que estão nos acompanhando segui-lo ali no Instagram, segui-lo no YouTube. Você vai ter muito acesso a muitos vídeos e atividades que ele tem realizado. E já falamos para ele nos bastidores, em algum momento que sobrar alguma vaguinha, que é muito difícil, quem sabe ele vir aqui passar um final de semana com a gente em Brasília e fazermos então um final de semana todo envolvido assim com esses temas do santuário. Só para o senhor saber, pastor, estão conosco aqui, ó, por exemplo, a Flávia, ela está falando, né, esse tipo de estudo tem que ser ouvido várias vezes. É verdade, a Flávia, eu não sei se ela vai estar no Japão ou nos Estados Unidos hoje, mas ela está acompanhando essa temática do santuário e realmente, Flávia, esse é o princípio. Eu mesmo
no meu início de jornada cristã, tive que estudar umas várias vezes, mas quando você encaixa, você fala, pronto, isso aqui realmente estava escrito para a nossa salvação. O irmão Gilberto Story, ele está falando diretamente lá de Campo Largo, no Paraná, e tem tantos outros amigos aqui que estão conosco, não só aqui da região do Lago Sul, mas de outros lugares. Obrigado a todos. Eu vou fazer uma oração final, aí a gente abre o áudio para que a gente possa desejar uma boa noite, uma feliz semana aos demais. E nessa oração, eu vou agradecer mais uma vez a vida do pastor Arilton e sua família, a viagem do irmão João Polizelli e sua esposa, e também por todos nós que vamos continuar estudando sobre essa temática. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, o Senhor é muito bom. A sua misericórdia se revela através de temas como esse que estudamos hoje. Querido Deus, continua abençoando o pastor Arilton, sua família, que o ministério deles continue levando muitas e muitas pessoas para o teu reino. O irmão João Polizelli e sua esposa, que farão essa viagem amanhã, continue dando a eles, Senhor, esse ânimo, essa vontade e todo o conhecimento para que mais pessoas também sejam tocadas por essa temática. E nós que aqui estamos e formamos agora essa grande família, e continuemos estudando a Tua palavra, nos aprofundando e nos preparando para o encontro com Cristo Jesus. Nos dê uma boa noite de descanso, uma semana abençoada na Tua presença, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Arilton, muito obrigado aí de novo. Eu vou abrir aqui, ó. Quem quiser pode abrir o seu áudio, desejar uma feliz semana para os demais. E nos encontramos então, viu, gente? Quem quiser ajudar o João Polizelli, quarta-feira. E os demais Feliz semana, gente, feliz semana. Boa noite. Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor.